estiverem jogando, estiverem pensando, pô, quero jogar competitivo, eu quero jogar o melhor do melhor, não quero simplesmente, sei lá, ficar sentado no sofá na melhor localização possível, que eu acho, tá ligado? Eu recomendo vocês jogarem com o USB do Play ou do Xbox, ou até mesmo no computador conectado ao controle, tá ligado? Porque o que acontece, mano? Tem aqui, ó, por exemplo, que é esse USB aqui que vem no próprio Play 4, tá ligado? Mano, como vocês sabem, velho, a conectividade por cabo é muito mais rápida que a conectividade wireless, a conectividade Bluetooth, que é o que geralmente estão conectados os controles das novas gerações de consoles, tá ligado? Porém, todas elas, tanto o Xbox quanto o Play 4, você pode conectar um caminho, mano. Então, velho, pra você baixar o input lag, velho, você pode colocar o cabo ali no controle que vai ajudar demais. Eu vejo vários streamers, tá ligado, que jogam no controle, que eu gosto de tentar dar uma melhorada no meu gameplay do controle, por isso eu vejo streamers Agora não é mas quando eles estão fazendo handcam, que estão mostrando a câmera de como eles estão usando, velho, muitas vezes eu vejo eles usando a parte do cabo no controle, tá ligado? Tava uma vez, tipo, vendo assim, acho que uma live stream do Razor X, que é um profissional de controle, tá ligado? Lá da China, demais, faz 20 kills sem muita pressa, sem muita, tipo, loucura, velho. E ele tava jogando um X1 normal com o brother dele, ele tava na handcam e ele tava usando simplesmente o controle assim normal, como eu tô mostrando pra vocês. E quando ele foi entrar em um gameplay normal, em um game normal aqui do Fortnite, velho, ele colocou eu vou ter que mutar alguém, não consigo ouvir o jogo. Controle, tá ligado? E daí eu tava vendo, acho que foi semana passada isso daí, mano, que eu vi aquela live, e a galera começou o input lag, sobre o atraso no controle, o que me fez até mesmo procurar algumas maneiras de o que estava acontecendo com o input lag, o que estava acontecendo com esse atraso no controle, e quais são as formas que eu poderia melhorar e acabar com esse atraso no controle. Foi o que fez eu fazer esse vídeo, tá ligado? E que me ajudou bastante, mas bastante mesmo no game. Galerinha, agora eu quero falar sobre vocês, sobre outra dica muito importante aqui pra vocês, mano. Que assim, velho, como eu falei pra vocês, na TV que vocês estão jogando, digamos, se você joga no controle numa TV normal, como eu faço, velho, você tem um input lag, você tem um atraso no controle, velho, que é um tanto quanto grande, tá ligado? Mas o jeito melhor que vocês conseguem pegar e reduzir ao máximo esse atraso, velho, é vocês pegarem um monitor gamer, tá ligado? Você não precisa obrigatoriamente você ter, sei lá, um computador, tá ligado? Mas se você tem um monitor gamer, ou até mesmo um monitor qualquer que vai ser muito melhor do que uma TV, mano, você conecta o HDMI do teu Play 4 ou Xbox no monitor, velho. Que tem monitores, mano, que eles têm um FPS boost, tá ligado? Vocês podem melhorar o FPS sem problema nenhum. Tem também umas partes que vocês apertam umas configurações pra você melhorar o input lag, que acaba baixando completamente o processamento do monitor com as imagens pra você conseguir ter uma resposta muito boa. E, velho, os monitores gamers de hoje em dia, mano, você consegue. Let me out, I'm stuck in your pocket. Então, velho, na TV normal, sem o Game Mode ligado, velho, você tem 0,1 segundos de atraso. Com o Game Mode ligado, eu poderia falar que é a metade de 0,05. E com o monitor gamer, mano, você tem 0,001 segundos de atraso, mano. Então é muita vantagem mesmo. Minha terceira dica que eu tenho que falar aqui pra vocês, galerinha, então é vocês estarem pensando, se vocês quiserem dar uma competitividade maior ao game de vocês comprem primeiro um monitor gamer, tá ligado? Porque o que acontece, mano? Eu jogo aqui no meu Play 4 e na minha TV, tá ligado? Mas o meu próximo passo pra melhorar um pouquinho mais o meu gameplay é comprar um monitor pra eu ter esse input lag reduzido. E posteriormente, se dá boa, assim, tipo, se eu conseguir, sei lá, desembolsar algum investimento, comprar um setup gamer, tanto pra continuar jogando no controle, ou até mesmo eu jogar no teclado e mouse, dar aquela trocada, tá ligado? Que eu tenho melhor FPS e menos input lag, mesmo menos atraso ali no controle, tá ligado? Então, mano, essas daí foram as dicas aqui no vídeo, velho. Se alguma dica que eu dei aqui ajudou você, mano, já vou falando, velho, deixa aquele like aqui nesse vídeo que ajuda demais. Se inscreve no canal e ativa as notificações. Vem formar parte da família, vem ser um brother, que nós somos 9 mil brothers aqui no canal, mano. Tomou uma 10k de brothers aqui, velho. Algum dia com muita dedicação, muito amor e muito carinho, chegamos lá. Porque aqui, velho, o conteúdo é top sempre. Também, mano, coloca na loja de itens o código do criador NAUAN, NAUAN, mano, tudo em maiúsculo, que é completamente grátis. Grátis, velho, ajuda demais mesmo o canal. E também coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. E se quiser algum salve, velho, é só deixar aqui, mano, que eu mando, salve sim, assim. Dito isso, não, vejo vocês no próximo vídeo e fui! Fala galera, Bardas na área, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam tudo bem aí. Fazendo mais um vídeo aí pra
a galera como deixar seu controle de PS4 mais rápido no gatilho para quem joga jogo de tiro, jogo de luta e precisa de uma resposta mais rápida aí do controle. Também vou ensinar como remapear o seu controle de PS4 no videogame, beleza? Antes de mais nada, galera, você que tá chegando agora, se não é inscrito, dá uma força aí pra... Fácil, mano, é simples e faz uma diferença, cara, que vocês não têm noção da diferença que faz. Vou deixar a imagem que eu fiz no celular aí pra vocês verem como faz pra atualizar. Eu vou falando por aqui porque o áudio fica um pouquinho melhor, beleza? Gente, vocês vão na tela inicial do console, certo? Do PS4, do Xbox, eu ainda não vi como é que faz, eu não sei como é que faz. Se alguém souber, deixa aí nos comentários aí como é que faz. Mas no PS4 eu peguei essa dica de um rapaz no YouTube aí agora há pouco. Vou deixar o link do canal dele aqui embaixo também. Que é o seguinte: você vai aqui nas configurações, certo? Nas configurações você vai aqui, ó, dispositivos. Indo em dispositivos você vai aqui, ó, teclado externo. Para vocês o intervalo vai estar assim, ó, normal. Yo, what's going on everyone, welcome back. In today's video I'm going to be showing you something completely game changing for controller players. I've only been using this for a day so far and I'm literally mind blown at how much more responsive it feels and how much faster I am with everything. So stick around to the end of the video where I explain it all and I'll show you what I'm talking about. Okay, so what I'm talking about is a way to lower your controller input delay, which makes every button press or thumbstick movement that you do almost instantly responsive. And what you might not know is that your current controller input delay is around 4 ms when you have a wired connection with your controller. And then weirdly enough, when you have your controller connected by Bluetooth, the input delay goes down to about 1.2 ms. And most mechanical keyboards have on average a 1 ms response time, so you're pretty much getting the same response time as a keyboard. Okay, before I go on, Flea was the first one to look into the different response times for controllers and stuff, so shout out to him for telling me about it. I then went ahead to look online for a Bluetooth adapter that you can plug into your PC, since my motherboard doesn't have inbuilt Bluetooth, unlike very few that do, like Flea's PC. So when Flea was trying out Bluetooth connection with his controller from the Bluetooth on his motherboard, he was experiencing like disconnections and it was cutting out and stuff like that, because the range of his Bluetooth was very small. But this USB adapter that I found online gives you some extra range and it will enable your PC to have Bluetooth, since 90% of you won't have Bluetooth built into your PC. But if you want to check if your PC does have Bluetooth, and even if it does, I recommend you buy this USB adapter because you won't be able to go very far from your PC using the inbuilt Bluetooth. But the way to check is you just go into your PC settings and go Bluetooth and other devices, and if it looks good, then you have it, and if it doesn't, then you don't. So I will obviously put the link in the description for this, and it's $20 AUD, which is a very small price for the difference it makes. I might give away a couple of these as well, but also when I ordered mine, it took about a week and a half to arrive, so depending on where you live, it should take around the same time. I will most likely make an in-depth video on how to set it up, because there is a driver that you have to install, which is this one right here. And it shows you so many stats of your controller and has crazy amount of features and stuff, so I'm probably gonna fiddle around with this a bit, but you need this for the Bluetooth to work on your controller. So when it comes to console, obviously you can already hook your controller up to Bluetooth, but I have no idea if the same thing goes with the Bluetooth for that, but obviously try it out and see if it is better.
and please let me know in the comments as well if you notice a difference in the response time. But for PC, I noticed a very big difference, especially with my joystick movement. When I move them around a lot, it registers on screen a lot faster, which then meant I could edit faster, and I still noticed it with my button pressing too. So I'm gonna make a completely separate video on how to set this up and install PS4 Windows and get the best result out of this. But in the meantime, order this item, and even if you do have Bluetooth built into your PC, like I said, you won't be able to use it past like 30 centimeters because you'll get cutouts and stuff like that. So you're gonna need this item anyway. Order this specific one because I know it works since I've obviously used it myself. And it's a 4.0 USB, which means it transfers data the quickest, so don't go out and try buy a different one because it might not be the same, which might not give you the faster response time. One thing I will mention is the connection with wired was like 4ms with my SCUF charger, which is better than normal PS4 chargers, so if you use the normal branded chargers, then this will probably make an even bigger difference for you. But one thing I will note is that the wired connection was more consistent, so I was on a constant 4ms, but the Bluetooth I varied from like 1.2 to around 1.4 when I was playing normally. You might not think this is much of a difference, but it is very noticeable in game. So I'm just going to end the video off there. I will make an in-depth video on how to set this up and everything in the next few days, since this wouldn't have arrived for anyone anyway. But this video was just to inform you about it and stuff. If you do play console, try out the Bluetooth and let me know if it is any better and you notice any difference. But that's everything, and I will catch you guys in the next video. Peace. Shirley? Wow, Jennifer Lopez! Did you just attack my village? My village on Coinmaster? Wow, I guess I did. Cool. Did you come all the way over here just because I attacked your village? I also... What's up guys, welcome back. In today's video I'm going to be comparing console to PC. Now what I mean by this is comparing what playing with a controller feels like on my PS4 and what playing with a controller feels like on my PC. So I'll be running a series of tests, the main one being recording slow-mo in 120 frames per second on both my console and my PC to compare the input delay, as well as I'll be comparing frame rates, ping, sensitivity, and overall smoothness of the game, like seeing what's possible on PC that isn't on console. I went to a lot of effort with this video, so a like is definitely appreciated, and use code FLEA in the item shop if you do want to support more videos like this. Anyway, with that all being said, let's get into the first test, which will be comparing the input delay on PC and console. For those that aren't aware, input delay basically means the amount of time it takes from when you press a button on your controller to when it happens on screen. A lot of things can vary your input delay, the main one being your monitor. All gaming monitor input delays are normally less than 1 millisecond, which is the lowest input delay you can get. In my case, both my monitors are 1ms monitors, so the input delay will only be in the controller. And by the way, I changed my shoot button to X, just so it's easier for you to see the input delay. Now starting off on PC, I'm running my game at 144 frames per second on a 144Hz monitor. My camera for all these recordings is an iPhone X recording at 120 frames per second. As you can see, this footage in slow-mo, basically as soon as I press the button, it shoots. Now for the same test, but on my console. Game is running 60 frames per second on a 60Hz monitor. And as you can see, there's a bit more of a delay there. But now let's compare the two. One more time, but slower. Alrighty, what's up? Editing FLEA here. Just showing you that I edited those two bits of footage so that the button presses were at the exact same time. So going back here to the 30% footage, as you can see, if I just go through really slowly, the left finger looks like it's coming down faster, but the buttons press at the exact same time. Left side shoots, then right side. So remember, left side's PC, right side's console. So let's go with that one more time, and this is in the super slow-mo. So once again, left finger looks like it's coming down faster, but the buttons press at the exact same time. PC shoots, and then console. So pretty much everything on console has a delay. Every shoot, every edit, every build, everything you do has a delay. Press shoot, then it shoots. You build a wall, then it builds. And it's not that bad until you experience
experience PC, and then console becomes completely unplayable. Alright, so now it's time to test frame rates, starting with PC. So there's no real way I can show you frame rates through YouTube, as YouTube caps frames at 60 FPS. So I have to slow the footage down in order for you to see the difference. So this is comparing 60 FPS and 120 FPS. In future videos, I'll go even further and test all the way up to 240 FPS, so stay tuned for that. I apologize these aren't the best recordings, but if you've never seen above 60 frames before, it's quite the mind-blowing experience. I highly recommend you try it out. Alright, now to compare the ping. And I did record footage for this, but the quality didn't turn out too good, so I'm just going to go over it now. So I just start off by saying that is my PC right there, that is my console, so they're both set up right next to each other. I go around to the back of my setup, and as you can see, plugged into my internet, I have two Ethernet cables. One going into my PS4 and one going into my PC. So both my PS4 and my PC have the same connection. I then come back around to the front and show you that on my PC it says 58 ms in the menu, and on console it says 59. So they're basically identical in the menu. And coming over to my console, as you can see, hovering around the 50 to 60 ping marks, as you can see, 60, 61, 62. And then switching over to my PC, straight away we get 41 to 42. So ping instant drop by 20. Keep in mind I'm standing dead still in my own creative server. Normally when I'm 1v1ing, my ping goes up to about 50 to 55. And then I go to show you one more time. So consoles hovering around the 60s, PCs on the 40s, back to console to on the 60s. So in conclusion to your ping, it drops by about 20 moving to PC in my experience. Alright, so I currently have both my PC and my console set up. So as you can see, switching over to this camera, you can see my PC and my console. So this camera is what you're going to see for me playing console, and this one is what you're going to see for me playing PC. So now I'm going to do a few edits and builds on PC and see if I can mimic it on console. So I'll start off just by testing general movement and 90s. So I already know what general movement feels like on PC because I play on PCs. Let's just do some 90s now real quick. So just doing standard 90s, nothing special. Now let's try the same thing on console. So general movement feels okay. So for a start, the frames, I can notice the 60 frames. The frames are definitely super choppy. Movement's a lot delayed as well. I copied my exact same settings from PC onto console. My sensitivities, my dead zones, everything. As well as for both controllers, I am running a Galaxy Control Freak. You can purchase yours with the first link in the description, and you can use code FLEA for 10% off. Alright, now let's try and crank some 90s. Okay, so for a start, the sensitivity is so much slower, but it's so much smoother. Like, it's smoother, but it's way slower. The delay's pretty disgusting. But it's a lot easier to be smoother on console. Probably because of the input delay, you can kind of just smoothen out your movements. So 90s on console, not bad, a lot smoother than PC. PC has a lot more snappy and responsive movement, which means just little twitches in your thumbs can throw off your whole movement. Alright, next thing I'm going to try is editing, so I'm just going to go a double edit up. I'm going to do a double reset and then edit that up, so I'm doing 5 edits. So on PC, that looks like very easy for me to do. 1, 2, 3, 4, 5. So quite easy. 1, 2, 3, 4, 5. Quite easy on PC. Let's try that on console. Alrighty, time for the massive delay. Okay, Duarte. Let's try this. Pellegrini faz 7 milhões com a tiro, bacana. Yeah. E mano, Not the frames that are bad, it's the input delay. I can play feels fine. It's the input delay, the slow responsive and sluggish movements is what makes console bad. A lot of people say is like, I still play on 60 frames on console, but you should be saying I still play on input delay on console. Console just straight up feels so terrible to play on. Oh, coming back to PC is so nice. Alright, now I'm just going to do a quick free build on PC. no 29 pontos, So I've been quase free chegar on aos PC 100. for a good 10 minutes now, and I've got a good feel of it, so now let's try and do it on console. Oh, back to the old console, alright, let's go. Let's try and nail these free rolls. Wow. So delayed. Can still play though. I won't edit. Sensitivity feels so slow, dude. What is this? Emular o jogo. Literally
can't do anything. Oh my. There's just no way I could play how I could. Everything just plays so slowly, I keep falling. I think I fall every 5 seconds. Trying to edit on console, like I can still get the movements down. This feels so bad. What am I? Oh, I'm gonna stop editing. This is a whole different game on console. It's like nothing edits and nothing plays. I can't reset that. Like, what is going on? It's just like I'm not used to it. It's playable, but it's after PC. This is not playable. It's so delayed. I can't play console anymore. I'm done. So as you can see, I rage quitted from console, but pretty much anyone who's played on PC, they... Hey, what is going on, guys? In this video today, we're going to be going over the best solo warm-up routine for console Fortnite players. With how important mechanics are in Fortnite, I'm a firm believer that spending at least a little bit of time to warm up before actually playing the game is well. Não, cara. Vídeos quanto mais uma Copa de Itália. É contra o coisa. É contra o sítio. Chega.
que a final vai ser Itália. Sério, vamos. Abacantes. Olha, Espiga. Bicampeão do campeonato italiano. E agora estou a ganhar um 0 na UEFA Champions League no final. Bora ao segundo. Ah! A bola aí aqui. Ok. Volta a foder, não me coitado. Não estou a dizer cagar, eu estou a dizer. Não me quero jogar. Estou a fazer pelo meu. Olha lá, é bem estranho, até estou a jogar a final da Champions League em Itália. Eu tropecei. Mas já aqui. Vamos saber com acho que está. Pro de bola marcar um gol de cabeça. Fala. Ouvimos. Deixa eu dar essa. Liga, tens que ouvir isto. Dybala. Faz favor. Não queres fazer o meu... Vou jogar a final da Champions League. 2 gols de cabeça do Dybala. Olá. Não sei como é que estou a marcar 2 gols de cabeça do Dybala.
Olá. Chegou o melhor guarda-redes que eu já tive. Olá. Olá. Como é que a minha alegria te deixa triste? Já tenta, que visto que chega lá do vídeo. Eu também estou a ouvir. Vai ser boa da van. It's a problem. Danger no DM. DM. Futuro é claro, não sei se é carpe diem. Ei, porque eu tô nessa chirantilada. Eu estive perto de ter com o pai, comia-me o teto com o chão do Sky. E fiz o que é certo com o piso da Nike. Eu sei que nasci para ser alguém, só que eu já vim para a vida a ser alguém. Eu fiz da minha prima o mal que eu Capanga, já viste? Yeah. Já? Foda-se, mandei bola para fora aqui. Nada a ver. Maravilha. Olá. Foda-se, não é só que ficaste preso na bola. Por caminho, tô sozinho. Tô ouvindo aqui. Eu também estou a ouvir. Ah, Calma aí. Eu ouvi o Duarte. e eu ouvi-te a ti 2 vezes. Olá. Acho que é o bike. É capaz. Estou a ouvir minha música 2 vezes. Olha só. Vamos juntar a guitarra até tocar o ska. Aí está a ser grande a jogo, bom. Acho que ainda tinha meio que... o gajo já fez. E ora... Tudo pago. Meu negócio, disseste que a minha filha não queres fazer comigo? Não vai. 3 pirocadas sem peido, leva tapete de graça. Então anda lá, cara, tu vais ver quem é que vai dar peito. E ele, foda-se, caiu alguma biga, não? Que é isso? A minha piroca, foda-se, caruso, eu nunca vi uma merda destas. Cada defesa! Isto já era uma máquina. Comprei o refil para a polícia, caralho. Ele dá-lhe a primeira, ai Jesus, dá-lhe a segunda, ai Bicampeão da Jesus, nossa que ela tem, quando lhe dá a terceira,